Uma boa noite, que a graça e a paz esteja com todos. Estamos aqui nesta noite de sábado. Eu tenho aqui uma palavra para abençoar a sua vida. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Jaime Teixeira, da comunidade cristã, resgatando vidas para o Senhor Jesus. Eu venho aqui nesta noite fazer um convite a você para estar conosco amanhã, a partir das 19h30, ali na rua Nilton Tinoco, 475, Jardim Nova Era, Nova Iguaçu, onde vamos estar ali abençoando a sua vida com a pregação do Evangelho, que é a palavra genuína do Senhor. Então você está convidado para este domingo estar conosco ali nesta reunião, às 19h30. Eu quero nesta noite também estar meditando com você aqui no Salmo 118, a partir do verso 15. E vou estar aqui dando um grande testemunho do poder de Deus para abençoar você. Eu quero mandar aí um alô para todos os estados do Brasil, todos os lugares que está chegando a minha voz, tem chegado a minha voz. Eu peço a Deus que a bênção do Senhor esteja chegando na sua vida. Eu não sei o que você vive pedindo ou está esperando, mas será uma noite de vitória para você. Porque a Bíblia fala que tudo é possível para os que crê. Então, se você hoje crê, você verá a glória de Deus na sua vida. Porque muitas pessoas pensam que Deus só operava no passado, mas Deus continua operando, guardando os seus. E eu quero, nesta noite, estar falando isso através do Salmo aqui, 118, verso 15. Há na casa, do justo a voz de alegria, de júbilo, pelas providências de Deus, pelos benefícios de Deus. Então eu quero desde já a fazer esse convite especial para você. Amém? E quero também já convidar você para a reunião de amanhã, a partir das 19h30, na comunidade cristã, resgatando vidas para o Senhor Jesus, aqui no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Amém? Eu quero fazer uma oração, vou estar realizando uma oração em prol da sua vida, e ao término dessa breve mensagem, desse testemunho que eu vou estar lhe passando, eu quero continuar orando por você. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai glorioso e santo, diante de Tua presença agora, ó Pai, eu venho te agradecer pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia. Eu venho te agradecer, ó Deus, pelos grandes livramentos que o Senhor tem nos dado. Eu venho te agradecer pelo perdão dos nossos pecados, que o Senhor nos concedeu através do batismo e da morte do Senhor Jesus, onde nós temos, meu Pai, a justificação, a purificação de todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades, nossas transgressões. Por isso estamos aqui, ó Deus, porque precisamos, meu Pai, de cada dia pronunciar esta palavra. Por isso, Espírito de Deus, fala através dos meus lábios, Senhor, e fala através de cada ouvinte agora, Senhor, para que eles vivam, Senhor, esse milagre também, para que eles possam se sentir nesta noite uma pessoa, meu Pai, protegida, Senhor, pela Tua presença, Deus. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar meditando aqui no Salmo 115, que fala o seguinte: nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. Preste atenção nesse texto. Nas tendas do justo, você observa que está no plural. Nas tendas dos justos há vozes de júbilo, quer dizer, não está apenas de um justo, mas de dois justos. Então, todos aqueles que são justos de Deus, que são justificados pelo poder da obra de Cristo, eles se tornam justos. E a Bíblia fala que nas tendas do justo há uma voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor, ela faz proeza. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proeza. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Amém? Então eu quero nesta noite contar a você a obra de Deus. A obra que o Senhor tem realizado em nossas vidas, Como eu abri aqui no 115, nas tendas do justo há uma voz de júbilo, quer dizer, uma voz de alegria e de salvação. E a destra do Senhor
ela faz proeza. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proeza. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Então, nesta noite, eu quero testemunhar o poder de Deus. O poder de Deus que essa semana, eu vivi um grande livramento do Senhor, como eu já tenho vivido muitos, mas nessa quarta-feira agora que passou, eu quase morri, né? Eu quase morri, mas quase, né? Porque eu estou aqui, eu não morri porque Deus não permitiu. Deus me deu um grande livramento. Então está dizendo, não morrereis, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Então eu não posso deixar de contar o que o Senhor tem feito na minha vida, que o Senhor tem feito através da minha vida. E é isso que as pessoas têm que entender, que o Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. Hoje o que tem sido mudado é a forma de se buscar, é a forma de você crer no Senhor. E hoje nós podemos viver grandes livramentos porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Nós estamos vivendo aí sobre uma pandemia que paira sobre o Rio de Janeiro e sobre o mundo, né? E graças a Deus, Deus tem nos dado grandes livramentos, que na minha casa, graças a Deus, não vivemos essa situação, nem lá na nossa igreja, mas temos visto grandes livramentos do Senhor. Temos visto livramento de todas as áreas que vocês possam imaginar, Deus tem guardado. Deus tem guardado a vida de cada um. Isso prova que Deus ainda continua no controle da sua vida, da história deste país. Muitas pessoas falam assim, pastor, mas a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Amado, o diabo não é dono de nada. As pessoas estão interpretando o texto errado, que o mundo não é do maligno, o mundo é de Deus. O inimigo, ele está governando na vida daqueles que dá legalidade a eles. Mas ele não tem poder sobre aqueles que são de Deus. Ele só age até onde Deus permitir. No dia que Deus fala, para, o diabo tem que parar. Você vê a história de Jó, que Deus falou, olha, tira tudo dele, mas não toque mais nada dele. Aí tirou todos os bens. Depois foi lá de novo, tirou a sua saúde. Mas a vida dele você não toca, porque a vida dele é minha. Então é isso que eu quero mostrar para você, que o mesmo Deus é o Deus que hoje tem operado através da palavra dele na igreja do justo. Na igreja do justo. Então eu quero dizer que eu não morrerei, ou vou falar desta forma, não morri, mas vivi e hoje eu vou contar o que o Senhor fez na minha vida. Nesta quarta-feira agora, eu sofri uma queda de uma laje, né? Uma laje de 3 metros de altura. E essa queda era uma média de 10 horas da manhã. Eu estava revisando uma laje para poder encher aqui, próximo da minha casa. E a laje já estava toda pronta. Eu só fui dar uma revisão. Quando chegou no finalzinho, um pedaço lá de 2x2, estava tudo escorado, não sei o que houve, até agora eu não entendi. Eu vejo só nisso aí a mão de Deus. Eu fui pregar apenas uma madeira e de repente aquela laje desabou comigo. E por pouco, eu não caí de 6 metros de altura. Eu caí em 3 metros e fiquei na beiradinha para cair de 6 metros. E embaixo estava cheio de entulho, coisas, né? Que eu poderia ter sofrido ali um grande ferimentos ou até o óbito. Mas o mais importante que eu quero dizer, queridos, que eu caí, não quebrei nada. Sabe o que é nada? A única coisa que aconteceu comigo, se vocês estão vendo aqui o meu braço enfaixado, não é porque eu quebrei nem desloquei. É porque a ponta de um vergalhão rasgou o meu braço daqui, aqui assim, onde eu tive que ir lá no hospital em Realengo, Albert Einstein, e ali tomar ponto, por causa do rasgo que deu de quase 2 centímetros de fundura. Quase 2 centímetros de fundura. E eu fui levado pelo meu sobrinho de carro ali
porque em Nilópolis não tinha médico para atender, e eu tive que ir lá para Realengo, no Hospital Albert Einstein, lá, onde eles bateram raio-x, e eu nem falei que era cristão, de tanta dor que eu estava sentindo. E o mais importante, que eu cheguei ali, fui muito bem atendido, ali naquele hospital, e nem no hospital particular eu fui atendido tão bem, tão rápido. E ali eu vejo a mão de Deus. Mas o rapaz, quando bateu o raio-x, ele falou: olha, cara, eu vou dizer só uma coisa para você, assim mesmo, sem eu falar nada. Deus é contigo. Deus é contigo, porque eu costumo bater raio-x aqui, e a profundidade que está o corte no seu braço era para ter atingido algumas artérias, alguma veia, mas eu estou vendo aqui que somente vai ser preciso fazer a costura. Eu fiquei glorificando a Deus pelo livramento que Deus me deu, e eu voltei ali para a emergência ali, e eles costuraram aqui, deram uns pontos aqui, né? Fizeram a costura, e 3 horas da tarde eu estava em casa na quarta-feira. E mesmo assim, quando eu cheguei em casa, mesmo com a mão doendo um pouquinho, né? Eu ainda fui para a casa do Senhor louvar o Senhor na quarta-feira. Fui dirigindo apenas com uma mão, mas fui. Porque eu fui lá agradecer o grande livramento que Deus me deu. Então Deus não permitiu que eu viesse a óbito, porque eu tenho experiência na área e tenho visto muitas pessoas cair aí de 1 metro, de 2 metros, até tomar um tropeção e morrer. E eu caí de cima de uma laje de altura de 3 metros e não me machuquei em nada, mas não tem nenhum ferimento no meu corpo, nada, não quebrei nada, apenas esse rasgo do... Se não acontecesse esse rasgo assim, nem para o hospital eu tinha ido. Mas o maior livramento que Deus me deu, que eu poderia ter caído de 6 metros. Eu fiquei na laje de baixo. Então, eu agradeço muito a Deus, sou grato a Deus, porque Deus poupou a minha vida para que eu pudesse estar pregando, como eu li aqui no texto, ó. Na tenda do justo há voz de júbilo e de salvação, mas a destra do Senhor ela faz proeza. E o Senhor é a nossa força, né? E, olha bem, amado, o Senhor é a minha força e o meu cântico. E se fez a minha salvação. Então, eu falo mesmo, sem medo de errar, que tudo isso foi Deus. Foi Deus que preparou tudo. Até no momento que a saúde no estado está passando por calamidade, eu fui muito bem atendido no hospital. Então, eu quero mostrar para você que quando nós cremos em Deus, nós podemos ver a diferença. Como a própria Bíblia fala, em Malaquias capítulo 3, verso 18. Aí você há de ver a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. Você verá a diferença do ímpio e do justo. E eu vejo aí a mão de Deus me livrando. E a mão de Deus há de livrar a vida daqueles que buscam pela sua presença. E Deus tem feito grandes maravilhas lá na igreja. Pessoas têm dado grandes testemunhos onde Deus tem operado de forma maravilhosa. Tem pessoas ali, uma jovem da nossa igreja, ela caiu num golpe na internet, que ela tentou comprar um objeto pela internet, pegaram todos os dados do cartão dela com limite alto. E o mais interessante, amado, é que o ladrão não conseguiu comprar nenhuma bala com o cartão dela. Porque Deus estava no controle. Não foi nada mais, nada menos do que Deus. Deus deu um grande livramento. Isso foi. E quando ela chegou na igreja, ela pregou lá, deu esse testemunho e foi embora para casa. Nesse mesmo dia, 2 bandidos de moto abordou ela para assaltar ela, querendo celular, querendo tudo. Ela levantou o braço e falou: aqui só tem a Bíblia. O ladrão se apavorou, pensou que ela estava armada e saiu correndo. Então eu vejo isso aí, a mão de Deus. Deus tem guardado ela. Passou mais uma semana, um rapaz da nossa igreja também caiu num golpe também da internet, que clonaram o celular dele de um amigo,
E esse suposto amigo pediu a ele para depositar uma quantia razoável em sua conta que estava precisando para pagar uma dívida. Na verdade, não era o amigo dele, mas eram os falsificadores, os ladrões que se passando pelo seu amigo. E ele foi lá, fez o depósito. E ali o que aconteceu? Essa pessoa, que supostamente poderia ser ela, que era um amigo dele, falou: não, já que você confiou em mim, confiou assim, de depositar, eu vou repor esse dinheiro a você que você perdeu. Então, amado, o que eu vejo nisso aí? Deus não permite, de hipótese alguma, né, que o justo seja desamparado. Jamais será desamparado. O justo está sempre sido amparado por Deus. Então Deus tem dado grandes livramentos e Deus tem suprido as nossas necessidades de uma forma extraordinária. Sabe o que é uma forma extraordinária? É de você clamar a Deus, porque a Bíblia diz que a oração de um justo, ela tem muito em seu poder. Só que as pessoas hoje, elas querem orar a Deus como pecador. Mas a Bíblia diz que a oração de um justo, como diz lá em Tiago, a partir do verso 10 ali, se você ler aquela história ali, é muito linda. Fala que o justo, a oração do justo, ela tem muito em seus efeitos. Mas as pessoas ficam apavoradas, agoniadas, às vezes até blasfema aí, quando a gente fala que nós temos que ser justo e santo. A Bíblia diz que o justo verá da fé, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A Bíblia nos mostra grandes exemplos, eu quero que vocês entendam, aqui em Pedro, 1 Pedro capítulo 3, eu quero que vocês acompanhem a leitura comigo, onde nós vamos estar conhecendo a verdade do Senhor. Né? 1 Pedro capítulo 1, verso 3, vamos ler o versículo 12. Ó. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo. Eu não tenho um pingo de dúvida que Deus estava ali com os olhos sobre mim. Eu não tenho um pingo de dúvida que Deus estava com os olhos sobre a igreja ali, sobre as pessoas que viveram o grande livramento. Ó, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentam às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Então, amado, fazer o mal não tem recompensa. A recompensa do mal, a recompensa do pecado é a morte. A Bíblia fala sobre isso. O salário do pecado é a morte. Eu quero mostrar para você aqui em Romanos capítulo 6. Eu quero que vocês leiam comigo aí na tela do televisor. Eu já coloquei esse televisor mesmo para que vocês possam ler. Ó. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amado, nós hoje devemos escolher quem nós queremos servir. Ou servimos a justiça de Deus, ou servimos o pecado. Se nós servimos a justiça de Deus, o salário será a vida eterna. Mas se nós servimos o pecado, o salário é a morte. E aqui em Romano mesmo, você pode ver no versículo 16, ó. Não sabeis vós que a quem vos apresentar, quer dizer, de que forma você se apresenta? Por servo. Você se apresenta como servo de quê? Não sabeis vós a quem vos apresentar por servo para lhe obedecer. Sois servo daqueles a quem obedeceis? Aí está dizendo, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, se nós somos obedientes a Cristo, nós somos justificados pela obra de Cristo. Nós nos tornamos justos de Deus, porque até hoje eu não achei na Bíblia sequer um texto, mesmo isolado, que um pecador entrará no céu. A palavra de Deus, ela nos dá um exemplo, eu já falei isso aqui, mas vou estar comentando de novo no Salmo, vamos ler Salmos aqui. Nós vamos ler aqui no versículo 1, Salmo 1. Ó. Aqui nesse salmo, você vai encontrar 3 conselhos para 3 classes de pessoa.
3 conselhos para 3 classes de pessoa. Aí fala, bem-aventurado o homem que anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a ave plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então a Bíblia começa a nos mostrar. Ó, eu vou ler o versículo 1 de novo. Ó. Bem-aventurado é um homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quer dizer, você não tem que andar segundo o conselho do mundo. É um conselho. Eu falei conselho para os tipos de pessoa. Nem se detém no caminho dos pecadores. E quem são os pecadores? São aqueles que não creem em Jesus. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha bem, 3 conselhos. Preste atenção. Que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3 conselhos. Agora vamos lá. Vamos para os tipos de pessoa. Ó. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, uma classe de pessoa. Ímpio. E nem os pecadores, segunda classe de pessoa, na congregação dos justos, terceira classe de pessoa. Então você observa que tem 3 conselhos para 3 tipos de pessoa. Conselho é não andar segundo o conselho dos ímpios, não se sentar no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Mas está dizendo que os ímpios, naquele grande dia, não subsistirão. No dia do juízo. E nem os pecadores na congregação dos justos. Se a congregação é dos justos, é óbvio que vai entrar lá os justos. Não os pecadores. Porque os pecadores lá não entrarão. Então é isso, queridos, que eu quero que vocês entendam. Porque o Senhor conhece o caminho do justo. Mas os caminhos dos ímpios perecerá. Então é isso que eu quero que você compreenda nesta noite. Que hoje eu estou aqui, como diz no Salmo 118. Não morrereis, mas vivereis, mas contarei as obras do Senhor. Voltando aqui para o Salmo 118, onde nós abrimos a leitura da Palavra de Deus. Eu quero que você acompanhe comigo. Nós vamos ler a partir do verso 15. Na tenda do justo há a voz de júbilo e de salvação, e a destra do Senhor faz proeza. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proeza. Não morrereis, mas vivereis, e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, e entrarei por elas, e louvarei ao Senhor. Então, nesta noite, Deus quer abrir para você a porta da justiça, aonde você terá tudo que foi lhe tirado. Terá novamente direito, terá domínio, coisa que o diabo roubou do homem. O direito de estar na presença de Deus, o direito de desfrutar das bênçãos do Senhor, da presença do Senhor, das abundâncias de Deus. Então ele está dizendo, abre-me as portas da justiça, entrarei por elas para louvar o Senhor. Então você hoje pode louvar o Senhor como filho de Deus, como justo de Deus, porque Jesus Cristo veio a esse mundo e tirou nossos pecados, para que nós podemos viver hoje para servir a Deus com a consciência limpa das obras mortas, que é o pecado, porque Deus quer que nós sirvamos o Deus vivo com a consciência limpa do pecado. Então eu quero deixar essa mensagem para você. Como vocês veem aqui, o meu braço, ó,
Não está quebrado, não está nada, ó. Apenas um corte, que logo quando eu tirar isso aqui, você vai ver a cicatriz de quase 15 centímetros. Um pedaço daqui até aqui. E Deus me deu livramento. Não quebrei o braço, não quebrei dedo, não quebrei nada. Não furou nenhuma artéria, embora tenha um corte de quase 2 centímetros de fundura. Quase deu para ver os ossos. Sem falar da queda. Mas eu creio que Deus botou a mão ali embaixo, que mesmo caindo de costa no concreto, eu não senti nenhuma dor. Só a dor do rasgo mesmo. E eu estou aqui testemunhando esse poder de Deus maravilhoso que me deu esse livramento. Eu poderia estar hoje fedendo. Eu poderia hoje estar morto. Ou talvez paraplégico, em cima de uma cama, vivendo dependente, dando trabalho para os outros, né? Mas graças, meu bom Deus, aquele que nos ama, aquele que abriu as portas da justiça, para que a gente possa entrar e louvar a Ele. Então eu agradeço a Deus nesta noite, de todo o coração, pelo esse livramento que Ele me deu. Ele me deu esse livramento e Ele tem dado livramento a muitos. Eu aqui tomei a iniciativa de contar alguns testemunhos de pessoas lá na igreja para mostrar para você que não é só o pastor que vive milagre. Não é só o pastor que tem livramento. É todo aquele que crê nele. Todo aquele que crê nele, Deus tem dado grandes livramentos. Porque a própria palavra de Deus nos mostra. Eu quero ainda ler aqui um texto para encerrar, no Salmo 90, verso 16. Vou estar aqui lendo o Salmo 90, verso 16, para vocês entenderem mais ainda. Ó. Preste atenção nesse texto aí, que nos mostra a grandeza de Deus. Ó. Apareça a tua obra a teus servos, e a tua glória sobre os teus filhos. Seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Então você observa que o salmista aqui, né, fala, todo mundo afirma que esse salmo foi Moisés. Alguns falam que foi Moisés, outros falam que foram outro, enfim. Mas não vou entrar nesse mérito agora. Mas o salmista aqui ele fala: apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre os seus filhos. E a glória do Senhor tem estado conosco. Tem estado conosco e tem estado com aqueles que têm buscado de todo o coração. Como a Bíblia fala lá em Jeremias: buscar-me-ei e me acharei quando me buscarem de todo o coração. Amém? Então, eu quero ainda botar aqui um salmo. Hoje eu até separei o livro de Salmo para falar, né? Muito interessante. Salmo 68. Vamos estar falando aqui que Deus ele é maravilhoso para te dar esse livramento. Não é nem 68, é 66. Salmo 66. Eu quero que vocês acompanhem a leitura comigo. Nós vamos versículo 16. Vindes e ouvi todos que temem a Deus, e eu contarei o que tem feito ele a minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, amado, se o seu coração ainda é cheio do pecado, a Bíblia fala que Deus não ouvirá. Não é eu que estou falando, é o que a Bíblia está nos mostrando, que o Senhor não ouvirá um coração cheio de pecado. Então o salmista falou: ó, se eu atender
a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então eu falo a vocês que Deus tem me ouvido, Deus tem me abençoado, e eu quero mostrar aqui também para você, é uma forma muito linda de mostrar o poder de Deus. Para vocês entenderem o plano de Deus. É Provérbio 28, versículo 9. Preste atenção nesse texto. Os que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, que é a palavra de Deus, até a sua oração será abominável. Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a palavra de Deus, até as suas orações são abomináveis. Então eu quero que nesta noite você ouça a voz do Senhor nesta noite, abrindo as portas da justiça para que você possa entrar por ela e se beneficiar de sua proteção. Se beneficiar das suas grandes bênçãos. E eu vou estar orando por você agora. Então, eu quero que você receba essa palavra no teu coração. Entra pela porta da justiça e deixa o caminho dos pecadores. Lembra do Salmo 1. 3 conselhos para 3 classes de pessoa. Qual dessas 3 classes você quer se enquadrar? A do ímpio, que não vai existir, ou do pecador, que não vai poder ficar no meio do justo? Aí você vê e analisa. Mas não é você dizer que é justo, você tem que tornar-se justo. E só se torna justo se você conhecer a verdade que liberta. Se você compreender o que realmente Jesus fez por você, que te torna justo. Falar que é justo é mole. Ah, então eu sou justo, pastor. Porque ímpio eu não sou. Pecador não vai ficar no meio do justo, então eu quero ser justo. Não é querer. É desejar ser filho de Deus. Porque todo aquele que é filho de Deus é justificado por Deus. Então eu quero que você nesta noite entenda isto. Que a oração de um justo, ela tem muitos seus efeitos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra nos dá a garantia que o Senhor ouve a oração do justo. A Tua palavra nos mostra aqui que se nós atender a iniquidade de nossos corações, o Senhor não nos ouvirá. A Tua palavra está aqui nos mostrando que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a Tua palavra, o Senhor jamais ouvirá também a sua oração. A sua oração será abominável. Mas eu peço nesta noite por agora, Pai, e por todos aqueles que vão ouvir a Tua palavra, que o Senhor esteja operando essa maravilha, meu Pai, em sua vida, nas suas causas, naquilo que Ele tem colocado diante de Tua presença. Eu clamo, ó Deus, porque eu sei que Tu me ouves. Assim como o Senhor me deu grande livramento, me livrou da morte, o Senhor esteja livrando esse ouvinte agora, meu Pai, de toda miséria, de toda derrota, de todo sofrimento, meu Pai, que o lhe aflige agora, neste momento. Eu sei que muitas pessoas estão agora vivendo um dilema no seu lar, com seu filho, com sua filha, com seu esposo. Eu peço a Deus que o Senhor esteja julgando por terra todo o mal, Pai. Todo inimigo que tem se levantado neste lar. Mas eu quero profetizar a paz do Senhor sobre este ouvinte, sobre esta casa, Senhor. A providência do Senhor esteja ali, ó Deus, que eu sei que o Senhor há de enviar os teus anjos ali, porque a tua palavra nos dá garantia que os anjos do Senhor trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então faça, Deus, nesta noite, ó Pai, com que esta vida, Senhor, receba de Ti o Teu poder e as Tuas providências, em nome de Jesus. Amém. Então aí vai o meu abraço. Quero convidar você para estar conosco, né? Semana que vem nós vamos estar aqui fazendo live novamente para abençoar a sua vida. Então saiba que Deus continua operando. Tem pessoas que não crêem nos milagres de Deus, tem pessoas que não crêem na cura, não crêem em nada de Deus. Eu creio
Tudo que está na Bíblia eu creio, mano. Se está na Bíblia, está fundamentado na Bíblia, eu creio e recebo de Deus. Porque tudo que está escrito na palavra de Deus é para que nós se beneficiem. Mas eu não tenho esse negócio de crer num texto e no outro não. Eu creio em toda a Bíblia. Então, toda a Escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, para redarguir, para nos corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para orientar os outros. Então, a Bíblia é a nossa regra de fé, é a nossa base. A Bíblia é a infalível palavra de Deus. Então, a Bíblia não precisa tirar nem acrescentar nada. Porque tudo que está ali é o que Deus permitiu para nos beneficiar com as suas ricas bênçãos. Então aqui vai o meu abraço e uma boa noite. Que você termine aí o teu sábado, o teu final de semana, porque amanhã começa a semana, domingo, né? Domingo é o início da semana, que você já inicia amanhã a semana louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você.